o desfecho da história do confronto do rei, ou melhor, do jovem Davi com o guerreiro Golias. E você que já assistiu a primeira temporada da Casa de Davi, já tem a segunda, viu? Então, te agiliza para ver a segunda, que já tem. Achou lá, Gui? Está legendado a segunda, mas está valendo. Está bem legal. 1 Samuel 17, 45, diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo, today, o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus a darei hoje mesmo. As aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu ao encontro do filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim, prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, lançou-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. E vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Amém? Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós queremos te louvar e te agradecer, porque nesse primeiro dia do mês de fevereiro, a prioridade é Deus na nossa vida. Nós escolhemos a melhor parte. Nós decidimos nessa manhã não estar na praia, não estar em casa, não estar no trabalho, não estar numa viagem. Nós escolhemos a tua casa para nos assentar e ouvir a pregação do Evangelho de Cristo. E isso trará um desdobramento do reino dos céus sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, e nós estamos contemplando com os nossos olhos nesse ano da esperança, que o Senhor ainda continua não somente a ouvir o clamor do seu povo, mas a atender, a responder, a fazer infinitamente mais daquilo que a gente pede, daquilo que a gente imagina, conforme o teu poder que opera sobre as nossas vidas. E eu sei que é só o início do ano. Muito mais o Senhor tem para nós, como está lá no Salmo 37, 4 e 5. Agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, pois o mais Ele fará. Senhor, abre os olhos do nosso coração e nos traz compreensão. Traga-nos a revelação e o entendimento do Evangelho de Cristo, que, como Paulo disse, queremos permanecer na fé.
Não queremos ser levados pela cultura que hoje o mundo vive, pelo conjunto de valores inversos que hoje está bombardeando e arruinando famílias. Queremos permanecer irrepreensíveis, santos, inabaláveis diante do Senhor. E que a nossa fé permaneça, para que seja a arma que nós a usaremos para vencer esse mundo falido, corrompido e caído. Pois o Senhor já nos fez, através do seu amor, mais do que vencedores em todas as coisas. Eu quero, como anjo na tua casa, como profeta e boca de Deus neste lugar, declarar que nós viveremos o melhor mês de fevereiro da nossa história. A nossa família gozará de saúde, de paz, de alegria, de prosperidade, de janelas dos céus abertas e bênçãos sem medida sobre os nossos lares. E que o Senhor fará muito mais do que nós merecemos, muito mais do que sonhamos, porque é o Senhor que realiza coisas muito boas sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Permanecendo na fé. O povo de Israel tinha como seu rei, seu governante, o Senhor das suas vidas e da nação, o próprio Deus. E era uma época que, quando o povo de Israel se voltava para Deus, eles viviam chuva, viviam colheita, viviam paz, viviam bênção. Mas, assim como todo ser humano, nós somos tentados, quando está tudo bem, a entrarmos numa tal zona de conforto. E é um perigo, porque na zona de conforto não tem fruto, na zona de conforto não tem desenvolvimento, na zona de conforto a gente acaba até regredindo, porque espiritualmente não tem estagnação. Quando você para, você regride espiritualmente. Mas quando você avança, quando você se movimenta no mundo espiritual, você evolui, você desenvolve, você cresce, você é aperfeiçoado para que, como disse Paulo, de glória em glória, de fé em fé, nós venhamos a nos tornar a imagem do Filho de Deus. E aí, o povo começou a ver que tinham reis nas outras nações e pediram para Deus, nos dá um rei. E aí Deus foi e deu um rei segundo a aparência dos homens. O rei Saul, cara grande, bonito, pinta de rei. E aí Deus estabelece o primeiro rei da nação de Israel, que foi o rei Saul. Mas você conhece um pouquinho da história e sabe que enquanto ele temeu ao Senhor, enquanto ele se humilhou diante do Senhor, aonde ele ia, Deus o abençoava e lhe dava vitórias. Mas chegou um ponto que ele disse, eu quero agradar o povo. E ele acabou se rebelando contra o próprio profeta Samuel, contra a orientação de Deus. E Samuel disse, por que tu desobedeceu? Por que tu rejeitou a Deus? Não é melhor obedecer do que sacrificar? E aí Deus o rejeita, e Deus vai tirar lá de trás das ovelhinhas que não valiam nada do pai dele, que era Jessé, Davi. Mas ainda não era rei, ele ainda era pastorzinho de ovelhas. Mas se o rei Saul, e sendo rei, o povo não permaneceu na fé, e eles vão para um embate, mais uma luta com o povo que naquela época eram os filisteus, e eles falavam, para que a gente não tenha tanta morte, derramamento de sangue, vamos fazer o seguinte, vocês mandam o campeão de vocês e nós mandamos o campeão nosso, e eles lutam. Quem ganhar, o povo vai se sujeitar. Fechou. E todo dia, um camarada chamado Golias, pensa num cara de 3 metros de altura. A gente acha que esses caras que jogam vôlei, basquete, 2,10, 2,19, 2,20 já. Né? Quanto é que tu tem, ô Renê? 1,90. A gente acha que ele é gigante. Imagine um cara de 3 metros. Era muito grande.
E ele chegava lá e dizia: ei, manda o campeão de vocês aí lutar comigo. E qual era a resposta do povo de Israel, do povo de Deus, que não havia permanecido na fé? 1 Samuel 17, 11. Olha o estado que estava o povo de Deus. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, que era Golias, espantaram-se e temeram muito. Ou seja, eles estavam morrendo de medo de Saul, ou melhor, de Golias. E falou: não tem como ganhar de um cara desse, nós vamos morrer. Ele vai triturar os nossos soldados. E sabe por quanto tempo ficou esse embate, essa vai, não vai? 40 dias. Imagina, 40 dias o Golias vinha: ei, tem um soldado aí para lutar comigo, manda. 40 dias, gente. Seus medrosos. Óbvio que a cada dia eles iam se amedrontando mais, eles iam se rebaixando mais, eles ficavam mais perturbados, mais paralisados, mais aterrorizados. Era como se aos olhos humanos Golias crescesse e o povo de Deus diminuísse. Olha o que diz o versículo 16. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, 2 vezes o cara ia lá. Dizia: ei, e aí? E apresentou-se por quantos dias? 40 dias. O número 40 na Bíblia fala sobre geração, fala sobre transição. E aquela geração estava enfadada a uma vida de opressão, de medo e, consequentemente, de derrota. Porque o medo, ele tem 2 funções na vida das pessoas. Primeiro, atormentar, tirar a tua paz, deixar você uma pessoa perturbada, inquieta, sem paz. E a segunda, de paralisar. 40 dias. Quando Golias vinha para falar, o povo já: ai meu Deus, lá vem o gigante, e agora? Eles iam se encolhendo, se encolhendo, se encolhendo. Jó capítulo 3, verso 25 e 26. Essa é a consequência do medo. E que continua até hoje. Não mudou. Ó, aquilo que temo me sobrevém. E o que receio, o que acontece? Me acontece. Não tenho descanso, não tenho paz, nem sossego, nem repouso. E já vem grande perturbação. Então as pessoas que são refém do medo vivem isso aqui. O próprio Jó viveu isso aqui. Que às vezes as pessoas ficam: mas por que o diabo agiu na vida de Jó? Fala-se muito nas igrejas, quando a pessoa dá brecha. Né? Paulo fala: não deis lugar ao inimigo. E qual era o espaço que o diabo deu, ou melhor, que Jó deu para o diabo? Foi o medo. Ele tinha medo de perder as propriedades, os animais, de que os seus filhos morressem, que ele ficasse doente. Ele só não tinha medo de perder a mulher. Por isso a mulher não morreu. Foi a única coisa que ficou. O resto o diabo entrou com tudo. Por causa que Jó estava com medo. E nós estamos iniciando um novo ano. E as pessoas estão iguais o povo de Israel. As pessoas estão amedrontadas.
As pessoas estão paralisadas, as pessoas estão espiritualmente, emocionalmente, mentalmente perturbadas, porque elas pintam um quadro de destruição. Elas não têm uma esperança que dias melhores virão para a vida dela, elas não têm esperança que dias melhores virão para o Brasil. Muitas estão fugindo para outros países, outras estão fazendo tudo o que elas acham que é devido, mas o que nós precisamos para viver um ano de esperança nesse ano é permanecer na fé. A tua fé está maior, mais forte de quando você teve encontro com Jesus, ou ela está fraca? Ela está enfraquecida, ela está débil nos dias de hoje. Pastor, eu confesso que eu já tive mais fé. É porque tu está escutando mais Golias do que o próprio Deus. Isso tem gerado em você medo. 2 Timóteo 1,7, Paulo disse para Timóteo: Deus não tem nos dado um espírito de covardia, ou seja, espírito de medo, mas sim de poder, amor e equilíbrio. Então deixa eu te dizer, esse medo que você muitas vezes sente e que quer te paralisar e te atormentar, não vem de Deus. O maior inimigo da nossa fé, gente, não é a incredulidade, não é o acreditar, não é o duvidar, é o medo. Por isso que as palavras que Jesus mais dizia para as pessoas que vinham até Ele, por causa de algum problema, a primeira coisa que Jesus falava para elas qual era? Não tenha medo. Marcos 5, 36, quando Jairo pede ajuda para Jesus para ir à casa dele para curar a filha dele e recebe a notícia que a filha tinha morrido. Imagina, você ter uma filha única de 12 anos que você recebe a notícia que ela faleceu. Como não fica o teu coração e a tua mente? E imediatamente Jesus falou o que para ele? Jesus, sem acudir tais palavras, que palavras? Que a filha do Jairo tinha morrido. Disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Você pode dizer isso para a pessoa que está do teu ladinho aí? Nesse ano 2022, enche teu coração de esperança. 2026. Desculpa. 2026. Enche teu coração de esperança. Não tenha medo, mas tenha fé. Deus é com você. Amém? Por isso a importância nesse ano de nós permanecermos na fé. Eu tenho aprendido na minha vida que mais importante do que começar, gente, é como a gente vai terminar. E a vida de fé em Cristo não é uma corrida de velocidade, 100 metros, 200 metros com barreira. É uma maratona de 42 quilômetros. E nem todo mundo que sai correndo desesperadamente para chegar na linha de chegada vai chegar. Agora, se eu souber correr uma maratona de 42 quilômetros, eu vou chegar no final. Sim ou não? Colossenses capítulo 1, versículos 22 e 23. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos,
inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis aonde? Na fé. Crendo em Jesus, confiando no sacrifício que Ele fez por nós na cruz, pelo seu derramamento de sangue, pelo terceiro dia que no domingo a pedra estava removida, Ele havia ressuscitado, e que Ele hoje está sentado à direita de Deus e que intercede por nós, e que colocou os seus inimigos debaixo dos seus pés. Essa é a fé que nós precisamos permanecer, gente. Não, ou melhor, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar do quê? Da esperança do Evangelho, das boas notícias de Jesus, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora, pastor, o senhor estava falando de Davi, de Golias, agora o senhor está falando de Paulo. Tudo nós estamos falando é de Jesus. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia vai falar de Jesus. Na Ohana você não vai ouvir falar do pastor, surfista, fominha de onda do matadeiro. Bom de bola, craque, mais de 1000 gols. Aqui na Ohana você vai ouvir falar de Jesus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação do Evangelho de Cristo. Jesus está escondido no Antigo Testamento, por isso que às vezes as pessoas têm dificuldade, elas começam a ler o Antigo, não entendem, falar, meu Deus, é muito difícil, eu não vou ler mais a Bíblia. Mas porque primeiro não foi no Novo Jesus está revelado, está descaradinho ali, eu vou ler o Novo, Jesus está aqui, então eu vou saber entender quem é Jesus, o que Ele fez por mim, a igreja, para depois eu descobrir, ajuda do Espírito, aonde está Cristo no Antigo. Olha o que Provérbios 25:2, bota na NTLH que fica mais fácil para entender, meu jovem mancebo, não filhote de Golias, mas descendente da raiz de Jessé. Oh, Lord. Provérbios 25:2. Respeitamos a Deus por causa daquilo que Ele esconde de nós. E respeitamos as autoridades por causa daquilo que elas nos explicam. Não é que Deus esconde de nós para a gente não encontrar. Lembra da Páscoa? Acho que nem sei quando é que é a Páscoa esse ano. É abril? Se é março? Deve ser abril, né? Ou é março? Nem sei. Mas eu cresci na casa dos meus avós, tendo que procurar ovinho. E o meu ovinho de chocolate. Depois, quando nós começamos a crescer, ela começou a botar um dinheirinho dentro do ovo. E às vezes nós não achávamos que o vô nem lembrava onde é que ele colocava mais os ovos. E nós ficávamos desesperados para encontrar. Ah, tá, ó, tá quente, tá frio. Porque ele queria que a gente encontrasse. Deus faz assim com a gente. Agora, se eu ficar com a Bíblia fechada, eu vou encontrar o quê? Eu vou continuar só ouvindo Golias. Tu vai morrer. Se ficar só no TikTok, naquelas loucuradas toda, câncer é por causa disso, tu come isso, tu come aquilo outro, não sei o quê. Ai, meu Deus, é verdade. Ai, é verdade. Ai, meu Deus, tem que morrer. Não vou morrer. Vai para a Bíblia. Vai conhecer Jesus. Porque Ele quer ser achado por nós, Ele quer se revelar a nós. Agora, se eu não procurar, vou achar o quê? Vou achar Golias todo dia lá, ei, aí, ei! E tu vai se encolhendo, vai se encolhendo. E deixa de viver as coisas grandes que Deus tem para você. Golias aqui está representando Satanás. Davi aqui está representando Jesus.
que representou o povo. E aí ele se apresentou para Saul e disse: como assim? Ninguém vai... Esse cara está afrontando Deus, está afrontando o exército de Israel, vocês estão tudo aqui parados. Aí quando os irmãos dele que estavam na guerra, mais velho que ele falou: Davi, tu veio aqui para tirar onda com nós, cara, volta lá para as ovelhinhas lá, para de encher o saco aqui, cara. Teu lugar não é aqui. Mas Davi tinha permanecido na fé. Era um guri de 17 anos, cheio de fé, cheio de Deus. Ele falou: quem esse cara pensa que é, esse incircunciso, filho do diabo? Ninguém vai, eu vou então. E aí ele escutou que ainda ia ter recompensa, que ia casar com a filha do rei, que ia ficar isento dos impostos. Eu falei: opa, tem recompensa ainda para matar esse cabeção aí, eu vou. E aí Saul ficou sabendo: ó, tem um gurizão aí que diz que vai. Eu chama ele aí. Foi: então bota a minha armadura, pelo menos a armadura de rei, tu vai chegar por cima. E Davi chegou até a botar a armadura do rei. Só que ficou todo desengonçado porque nunca tinha usado uma armadura. Eu falei: não serve para mim, eu tenho que ser quem eu sou. Eu sou pastor, então eu vou como pastor. Pegou o cajadinho dele, a funda dele e escolheu 5 pedrinhas. Quantas pedrinhas? 5. O número da graça e do favor de Deus na Bíblia é o número 5. Ele escolheu 5 pedrinhas, botou no alforjezinho dele e foi para o confronto. E Golias ainda disse: vocês estão de piada comigo? Eu sou um guerreiro, um soldado. Estou esperando um campeão, você me manda um menino, pastor que vem com... Ele acha que eu sou cachorro para vir com pau? Como? Com pedra? Não, me manda um homem para ir. E Davi disse o quê? Hoje mesmo, Deus vai me entregar você na minha mão e eu vou te matar. E as bestas feras, os urubu, vão comer a tua carne. O menino reagiu com fé diante da afronta de um gigante do inferno. Como que nós estamos reagindo à afronta do diabo contra a nossa vida e a nossa família? Porque quando nós somos cheios de fé e nós falamos a palavra do Senhor, é isso que a gente vai viver. Agora, se eu tiver medo, se eu tiver insegurança, se eu tiver desconfiado, o que vai sair da minha boca é: eu vou morrer mesmo, é melhor não ir, porque não vai dar certo, pipipi, papapá. Davi foi cheio de fé para cima do gigante, gente. E essa pedra que ele atirou, a Bíblia diz que Jesus é a pedra angular que foi rejeitada pelos religiosos. E é essa pedra chamada Jesus Cristo que nós vamos atirar diante dos nossos gigantes desse ano, porque não vai ficar um de pé. Por que ele escolheu 5, pastor Guto? Não, o senhor já falou por causa da graça. Mas na verdade ele sabia, Golias tinha mais 4 irmãos. Olha a sagacidade de Davi. Eu não vou derrubar só esse. Eu vou derrubar os próximos 4 gigantes que ele tem irmão e eu vou para cima deles também. Quantos gigantes estão se levantando contra a tua vida? Eles vão cair de cara no chão, porque maior é aquele que está contigo do que aquele que está no mundo. Agora, é necessário que a gente permaneça na fé, é necessário que a gente permaneça na esperança. Eu sei que quando a notícia vem, a gente gela, dá dor na barriga, a cabeça vai longe, porque a gente já começa a pensar sempre o pior e na tragédia, mas a gente falou o mês inteiro de janeiro: eu quero trazer a minha memória, eu quero me lembrar daquilo que me dá esperança. Quando eu lembro que Deus me ama e que a misericórdia dele se renova cada dia, eu escolhi a minha porção e a minha esperança é o Senhor Jesus. Quem que era a esperança de Davi para derrubar o Golias? Ele mesmo? Não. Só que perceba que o currículo de Davi para chegar diante de Saul, ele como pastor de ovelhas, já tinha matado um leão e um urso, para defender uma ovelhinha que não valia nada.
E Deus falou, caramba, mas quem é esse guri aí? Que coração esse guri tem? Porque se ele defende uma ovelhinha, não vai defender meu povo? Achei o rei para o meu povo. Né? A gente está vendo a repercussão que deu aí o cachorrinho orelha, né? Porque adolescentes de tom de tanta crueldade espancaram até praticamente a morte o menino. A gente não sabe nem metade do que eles fizeram com o cachorro. Ao ponto dos veterinários falarem, não tem o que fazer. É melhor nós dar a eutanásia e descansar. E as pessoas dizem, cara, se um adolescente faz isso com um cachorro, imagina depois quando crescer não vai fazer com as pessoas. Ou seja, inversão de valores. E as ovelhas que Jessé mandava Davi cuidar não eram as branquinhas, eram aquelas malhadas, ou seja, que valor de mercado não tinha. Mas Davi arriscava a vida por aqueles bichinhos. E Deus falou, cara, imagina quando ele for rei. E urso se alimenta do quê? Carne. Ou seja, Davi matou a sua própria vontade para viver o chamado de Deus. Você quer permanecer na fé? Não alimenta a tua carne, não alimenta as tuas vontades, não alimenta as tuas cobiças. O mundo está repleto de urso querendo te devorar. Quando você fala não para Jesus e você fala sim para a tua vontade própria, o urso está lá. Nossa, pastor. Davi falou, quando o urso veio para cima, eu arrebentei com ele. Diga para o teu irmão, 2026, arrebenta com o urso. Não deixa o teu achismo falar, mas eu acho. Meu irmão, tu quer saber mais do que Deus? Deixa de ser idiota. Tenha humildadezinha e reconheça, eu preciso de Deus, eu preciso da palavra dele para me dar sabedoria para lidar com os meus filhos, no meu casamento, no meu trabalho. Deus vai te dar sabedoria. Agora tu precisa matar o urso. E o leão, pastor? O leão sempre aponta para o espiritual. Se Davi prevaleceu com os homens, ele estava falando para o rei, eu também prevaleci no mundo espiritual. E quem vai me dar vitória é o Deus de Israel. Que você esqueceu, que você foi rejeitado, mas ele me elegeu e me escolheu, e o gigante vai cair. Paulo vai dizer que o diabo anda ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando alguém que ele possa tragar. Só que o verdadeiro leão é o leão da tribo de Judá. A qual tribo ele era? Judá de Belém, Belém de Judá. Só que ali ele já estava apontando e simbolizando quem? O próprio Cristo. Então Deus quer que nesse ano 2026 você seja uma pessoa, um homem ou uma mulher que esteja prevalecendo tanto no âmbito terreno quanto no âmbito espiritual. Porque Deus tem um trono para você. Deus quer que você reine. Reinado significa domínio, governo. Não seja dominado pelos seus próprios prazeres. Seja dominado e tenha a temperança e o domínio do Espírito Santo. Nós vivemos dias onde as pessoas estão dormindo, estão sonolentas, estão indiferentes, apáticas, sem reação ao mundo espiritual. E tu acha que o diabo está dormindo? Você vai ver as coisas que vão acontecer nesse carro. Ai, pastor, o senhor está profetizando o caos? Não precisa profetizar, não precisa ser. Vai ter tragédia, vai ter morte, vai ter destruição. Que é isso que é o ofício do diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Essa vida abundância é a mesma vida de Deus, é a mesma vida de Jesus, ou seja, de nos movermos no Espírito. Já matou o leão e o urso, então vai lá e mata o gigante. Lá foi o Davizinho, bonito, ruivinho, com a funda, e quando ele girou aquela funda e ele deu, Golias não pensou, quando viu,
a pedrinha cravou na testa, ele caiu de frente assim, ó. E eu creio que tanto os judeus quanto os filisteus, ninguém acreditou. Falei, como? É o gigante que caiu? O menino está de pé? Mas como? Não pode? E começaram a berrar. Pelo Senhor e por Israel. Há Deus em Israel. Há Deus sobre a nossa vida. Amém? Amém? E essa bênção que Deus deu para a Bisa, de ver a bisneta cantando para Jesus, Deus vai colocar sobre a tua vida. Tu vai ver teus netos, teus bisnetos servindo a Deus na casa dele. A prosperidade de romper e superar tuas metas para esse ano que Deus está dando para a Márcia está sobre a sua vida. Poder de cura, mesmo que a medicina diga, olha, não vai mais falar, não vai mais andar, é isso, aquilo, outro. A última palavra na nossa vida vai ser do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E Ele tem um ano de esperança para que você permaneça na fé. E sabe qual é o outro maior inimigo, além do medo? Gálatas 3, do 1 ao 3. Gálatas 3, do 1 ao 3. Ó Gálatas insensatos, tolos, loucos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando aonde? Na carne, nas suas obras, nos seus sacrifícios, e não mais na dependência de Jesus. Saul começou bem, terminou muito mal. Porque não permaneceu na fé. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Paulo vai falar que é o poder do Evangelho que traz a salvação para nós. E isso se dá do princípio ao fim, do começo até o final da nossa jornada, pela fé. Não é as nossas obras. Não é o que eu posso fazer ou deixar de fazer. É o que Cristo fez. Pois não me envergonho do Evangelho. Porque ele me dá fé, me dá esperança. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela, se manifesta, é vista através do Evangelho. De fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Então eu não posso começar na fé e terminar na minha força. Não tem como. Eu preciso começar na fé e terminar na fé. Não existe outro evangelho. Esse é o verdadeiro evangelho. Paulo chega a dizer em Gálatas 3. Vamos ali, já está em Gálatas, né? Se alguém pregar outro evangelho, seja maldito. Gálatas 1, desculpe. Gálatas 1, 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para quê? Outro evangelho,
o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, ou seja maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, Jesus na cruz, seja anátema, seja maldito. Então, Deus está nos chamando nesse mês de fevereiro para eu e você permanecermos na fé. O que vai derrubar o gigante foi uma espada, foi lança? Foi o Senhor que usou um pastor, um menino de 17 anos, com uma funda e uma pedra. E Davi disse para que todos saibam, quem salva é o Senhor. Quem vai te fazer viver um ano maravilhoso é o Senhor. Quem vai te abençoar e abençoar os teus filhos nesse ano é o Senhor. Quem vai abençoar o teu casamento nesse ano é o Senhor. Quem vai acrescentar recursos, riquezas, prosperidade para você nesse ano é o Senhor. Não se iluda que é você. As pessoas estão buscando muita autoajuda e eu acho bacana isso, mas antes da autoajuda eu preciso buscar a ajuda do alto. E quando eu entendo quem é Deus e quem eu sou nele, meu irmão, quando o gigante quiser vir para cima, eu já estou com a espada na mão para cortar o pescoço dele. Porque tudo que o inimigo afrontou e falou que ia acontecer na tua vida, você é que vai arrebentar com ele. Porque quando Golias cai com a pedrada, já cai morto? Não. Golias teve que pegar a própria espada de Golias. Não sei nem como é que ele conseguiu, porque ele disse, devia ser quase um... E ele vai... E a cabeça do Golias, ó... E aí quando ele levanta o cabeção de Golias, aí o povo comemorou mais do que a Copa do Mundo, a última que nós fomos campeão, qual foi? 2002, faz tempo, hein? Esse ano, quem sabe? Se tiver crente lá na seleção, quem sabe Deus dá o Hexa veio. Mas quando Golias levantou o cabeção, Davi levantou o cabeção de Golias, o povo já veio. Agora é para nós, Deus está com a gente, vamos embora. Vamos para cima. E aí eles foram para cima dos filisteus e botaram eles para correr. E se você, até esqueci de pedir se o Renê conseguir achar uma imagem, bota aí no Google que ele te ajuda. Uma imagem do Gólgota. Gólgota, Monte das Caveiras. Quem olha de baixo o Monte do Gólgota vê uma caveira, por isso que era chamado o Monte da Caveira, porque era lá em cima que as pessoas eram crucificadas. E aí Jesus na cruz, como que tivesse cravando literalmente a faca na caveira. Tragada foi a morte pela vida. Porque Jesus morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. A cabeça que Davi estava levantando era profeticamente a vitória de Jesus na cruz, sobre a morte. Por isso ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que está vivo, jamais morrerá. Deixa eu ver se meu estagiário está bom. Aí. Lá em cima eles crucificavam. E quem olha de baixo tem a impressão e lembra um crânio. À nossa direita aqui, ó. Por isso que era chamado o Gólgota, o Monte da Caveira. Para que a gente possa realmente ter a nossa fé fortalecida, renovada, edificada, de saber que Jesus já venceu por nós. Se há muitos anos atrás um menino cheio de fé lançou uma pedra que era impossível para derrubar um gigante, Deus o fez, não vai fazer hoje na tua vida?
Quando a gente fala em nome de Jesus, você está lançando a pedra. Quando você ora, fala, Senhor, em nome de Jesus, a pedra é atirada e o gigante vai cair. Amém? Amém mesmo? Anote aí a última referência para a gente orar. 1 João, capítulo 5, verso 4 e 5. Essa é a verdadeira, autêntica e genuína fé. Primeira João, capítulo 5, versos 4 e 5. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Mas fé em quem? Em mim mesmo. Fé em quem? No sistema. Fé em quem? No pastor Guto? Não. Ele vai completar no 5. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Essa é a fé que funciona, essa é a fé que derruba gigantes, essa é a fé que te coloca para reinar com Deus. A fé em Jesus Cristo. Amém? E essa é a palavra do Senhor para nós da Ohana no mês de fevereiro. Permaneçam na fé. Quer curtir praia? Curte, não é pecado para praia, gente. Mas permaneça na fé. Não seja distraído, não seja roubado na tua fé. Sabe o que você tem de mais precioso na tua vida? É a tua fé em Jesus. Tu acha que o diabo quer roubar o teu carro? Teu carro tem seguro, rapaz. Se o ladrão roubar o teu carro, tu vai ganhar o dinheiro e tu vai comprar um carro novo, melhor ainda. E se, rapaz, se eu tentar roubar o carro dele, Deus vai abençoar com ele melhor ainda. Sabe o que o diabo quer te roubar? A tua fé. A hora que ele tirar de você a tua fé em Jesus, meu irmão, acabou. Vai se curvar a ele. Tu vai se frustrar a ele. E tu vai achar que se eu enfrentar ele, guerrear e militar contra ele, ele vai me matar. Porque não tem mais fé. Saul estava perturbado. Davi tinha que tocar harpa e cantar louvores a Deus para expelir os demônios que atormentavam a vida de Saul. Deus tem paz para nós. Deus tem alegria para nós. Não tem tormento, não tem paralisação. Por isso amanhã, segunda-feira, tu já vai começar com sangue nos olhos. Tu vai para cima do gigante. Não é tempo de você se esconder e se amedrontar. É tempo de ir para cima. Diga para o teu irmão, abre os olhos assim para ele e diga, vai para cima. Pá, pá. Fique de pé. Quero orar com você. Para que o Espírito da fé, o Espírito de Deus, te leve ao mês. Para que você permaneça na fé. Para que você não desista, para você não esmorecer, para você não ficar parado e nem atormentado, mas para que você possa viver o avançar, o romper daquilo que o Senhor tem para a sua vida nesse ano de 2026. Feche os teus olhos. O medo é a fé ao contrário. O medo é como se nós abríssemos os portais do inferno para que eles hajam para nos destruir. Mas a fé em Jesus é a porta que é aberta no mundo espiritual para que o reino dos céus venha e trabalhem em nosso favor. E Deus está dizendo para você nessa manhã, filho meu, filha minha, não tenha medo, tenha fé. Tenha fé. Se eu com uma pedra derrubei o gigante Golias pelas mãos de Davi,
Se eu pelo madeiro da cruz cravei o crânio da morte e venci o pecado, o diabo e o inferno, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Era um domingo pela manhã. A pedra do sepulcro dele havia sido retirada. E lá dentro já não havia mais um corpo ensanguentado e machucado. E quando as mulheres, as Marias, chegaram lá, haviam 2 anjos que falaram para elas: por que vocês estão chorando e procurando entre os mortos aquele que está vivo? Vão e anunciem a boa notícia: ele ressuscitou. É domingo, ele está vivo. O reino de Deus prevaleceu. O reino dos céus venceu. Ele é inabalável. E se eu permanecer nessa fé, eu vou continuar santo, não pelo meu comportamento ou pela minha moral, mas por causa da minha fé em Jesus. Eu me tornei santo pelo sangue derramado na cruz. Eu me tornei inculpável, não há mais condenação, não há mais acusação do inferno contra a minha vida. Por mais que eu ainda seja falho, por mais que eu ainda peque, Deus olha para mim e vê Jesus. Deus olha para mim e vê o sangue do Filho dele. E eu me torno santo, inculpável e irrepreensível, se eu permanecer na fé. Permaneça na fé, permaneça crendo, permaneça sonhando, permaneça na esperança. Não desanime, não tenha medo, Deus é contigo. Coloque a mão sobre o teu coração e ore comigo em voz alta, declarando assim, cheio de fé e de esperança: Senhor Deus, nesta manhã a minha fé foi renovada pela tua palavra, e eu declaro em nome de Jesus que eu vencerei e derrubarei os gigantes que se levantarem contra a minha vida. Em nome de Jesus, eu vou permanecer na fé e na esperança do Senhor Jesus, pois nele eu sou salvo, nele eu estou livre, nele eu fui perdoado, curado, transformado, justificado, abençoado. Por isso eu declaro que pela fé eu viverei o melhor mês de fevereiro de toda a minha vida, e pela fé eu vou viver as recompensas de agradar a Deus pela minha fé, em nome de Jesus. Como Davi, que reinou sobre Israel, eu reinarei sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Pai, que essa fé hoje venha tomar o coração da tua igreja da Ohana. Aqueles que estavam acuados, aqueles que estavam ansiosos, preocupados, aflitos e angustiados nesse início de ano, por toda a afronta de Golias, por toda a afronta dos filisteus, nós queremos expor e declarar em nome de Jesus Cristo que o Senhor já venceu a Golias e a todos os filisteus. Jesus já triunfou sobre a morte, Jesus já triunfou sobre as trevas. A cruz foi cravada sobre o crânio, o Senhor venceu, e Ele vai nos fazer vencer nele, nesse mês de fevereiro. Nós, pela fé, queremos adorar, queremos louvar e bendizer o Cristo que ressuscitou. O Evangelho da cruz, o Evangelho da justificação pela fé. O justo viverá pela fé. Nós não iremos retroceder, nós não iremos viver outro Evangelho.
mas nós seremos abençoados por crermos no Evangelho da cruz. Nós somos felizes por crermos em Jesus. E assim nós e a nossa família viveremos o mês de fevereiro de vitórias, de milagres. Oh, how he loves us so. He sent his son to save our soul.